Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Alô, trabalhadores do Brasil, sindicalistas brasileiros. Começa agora na AltV. Estreia hoje o programa Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. É o primeiro programa que estamos fazendo aqui na emissora, é estreia, então já vou pedir desculpas por antecipação, pelos tropeços que se cometem em todo o programa de estreia, toda a estreia de peça teatral sempre é assim. Depois as coisas vão se ajustando, as coisas vão se engrenando e o carro anda para frente. O nosso programa, ele tratará sempre e exclusivamente do mundo do trabalho, do sindicalismo, das ações sindicais e de tudo aquilo que o mundo do trabalho representa na vida de todos nós, brasileiros e brasileiras. O movimento sindical brasileiro, você que às vezes navega pela internet e não tem habitualidade de conviver com o sindicalismo, o movimento sindical brasileiro é muito forte, é muito representativo, é muito atuante e ao longo dos anos presta grandes serviços aos trabalhadores e à pátria brasileira. A estreia de hoje não poderia ser diferente com o convidado. O convidado é um sindicalista conhecido, histórico, foi dirigente do setor dos universitários, dirigiu a CGT, foi ministro do Trabalho e da Previdência e hoje é consultor sindical. Boa noite, Rogério Magro, obrigado pela sua presença pelo prestígio que nos traz nessa estreia do programa. Olá, João. Eu quero parabenizar o Repórter Sindical, a AltV, porque falta ao movimento sindical, falta à sociedade uma tribuna democrática. Você já é, por si só, um dos melhores repórteres, dos jornalistas que tem o movimento sindical. Porquanto estar junto com você sempre é uma alegria e uma grande satisfação. Parabenizar a AltV e a você pela retomada novamente dessa tribuna democrática. Magro, muito obrigado. Magro, você hoje presta consultoria para algumas entidades sindicais. Para quem que você trabalha? Que tipo de trabalho você realiza para essas entidades? Ô, João, olha, para contar rapidamente a história, eu venho do movimento sindical. Eu fui presidente do Sindicato dos Eletricitários durante 14 anos, eu fui presidente da CGT durante 1 ano e pouco e fui ministro do Trabalho e ministro da Previdência. Mas a minha vida toda praticamente é uma vida sindical. Ao sair do Ministério do Trabalho, eu voltei novamente a trabalhar na Light, ou na Eletropaulo, da onde eu sou oriundo. Voltei, trabalhei mais 3 anos, me aposentei e depois me dediquei novamente ao movimento sindical. Você sabe mais do que ninguém que eu poderia estar assessorando o lado empresarial, mas as minhas origens são sindicalistas e eu vim para cá, assessoro hoje os sindicatos metalúrgicos de São Paulo, metalúrgicos de Guarulhos, Comerciários de São Paulo, Federação da Alimentação. Então, tem uma gama aí de grandes sindicatos e de grandes sindicalistas onde eu consigo me encontrar no meio deles. Muito bem, Rogério Magri, tem um ditado, velho ditado, diz assim, quem sai aos seus não degenera, né? Então, Magri, filho de trabalhadores, trabalhou, foi braçal na Eletropaulo, foi ministro e continua fiel ao sindicalismo, colocando a sua experiência, a sua retidão a serviço do movimento sindical e dos trabalhadores. Eu quero apresentar agora uma figura feminina que vai nos ajudar em todos os programas, que é a Ariane, jornalista, nossa colega, simpaticíssima Ariane. Obrigado por você estar aqui com a gente e espero que a gente possa fazer um bom e longo trabalho aqui na AltV, tratando do mundo do trabalho. E nós temos também aqui um depoimento que eu quero chamar, espero só um segundo, técnica, Edu, do Luquete, Alberto Luquete, que é jornalista, né? O Luquete eu conheço desde 1988, 89, quando ele dirigia a Agência Estado, depois ele trabalhou em vários veículos de comunicação, no Estadão, uma pessoa muito, muito conhecida no meio sindical, e é o homem que criou a AltV. É um jornalista muito conhecido, respeitado no nosso segmento. Vamos ao depoimento do Luquete, que ele está fazendo uma saudação aos nossos telespectadores aqui do Repórter Sindical. Vamos lá?
Roberto Luchetti, meu amigo de infortúnio, Magro, eu e o Luchetti, nós compusemos uma chapa no Sindicato de Jornalistas. A oposição não é nosso forte não, viu, Luchetti? Nós fomos derrotados naquela eleição, mas acho que a gente se livrou, foi de uma boa encrenca, viu, perdendo aquela eleição. Muito obrigado, viu, Luchetti? Forte abraço, estamos juntos. Antônio Rogério Magri, o sindicalismo mudou, porque o mundo muda, a vida muda, as coisas mudam. Você hoje definiria qual é o papel do sindicato? Se dizia antigamente que o sindicato ele tinha um eixo, defesa do emprego, do salário e das condições de trabalho. O que exatamente compete ao sindicalismo fazer hoje? É só isso, ou isso já é muita coisa, ou é muito mais do que isso? Olha, João, eu tenho procurado fazer uma análise e compreender esse movimento sindical da maneira mais sensata que eu posso fazer. Há coisas que são tão intrinsecamente ligadas a ele e que ao longo dos 2 séculos não mudaram, que é a sua obrigação. Organizar, mobilizar, ter ação. Então, este é um dos momentos que o movimento sindical ainda tem esta visão e continua fazendo. Mas o mundo mudou. O mundo é um outro mundo, a situação do mundo hoje é muito diferente. As crises que eram cíclicas ao longo de um longo período, hoje ela é mais rápida. E eu tenho procurado compreender qual é o verdadeiro papel do movimento sindical nas questões políticas nacional. O movimento sindical não pode mais não pode mais ser coadjuvante, ele é protagonista da história. Na verdade, hoje, os próprios partidos políticos transformaram essa ligação com o movimento sindical, esqueceram o movimento sindical e hoje contrata grandes marqueteiros para fazer o papel que era nosso. Então, a grande discussão que eu tenho procurado fazer no movimento sindical hoje é procurando entender qual é o papel político que ele deve exercer. Então, esse eu acho que é muito complexo, é difícil de você discutir no nosso meio sindical qual o seu real papel, mas eu não tenho mais dúvidas. Sabe por quê, João? O movimento sindical, qual é o seu verdadeiro papel hoje? Ele corre atrás. Mas primeiro eu queria dizer o seguinte, separando essa mídia, uma mídia patronal, a mídia patronal. Uma mídia patronal, você me ajudou. Se você separar essa mídia patronal, o movimento sindical e o telespectador, quem está vendo o programa tem que saber disso, é um dos segmentos mais sérios desse país. Se você tirar algumas coisas que existem no movimento sindical, como existe em todo quanto é lugar, o movimento sindical brasileiro é sério. Há uma defecção aqui e acolá, mas é tão pouco que a mídia, essa mídia patronal, pega esses 2 dados e transforma, pega um pé de galinha e transforma num grande jantar. Então é preciso que o movimento sindical, que é forte, que é uma reserva moral desse país, se você pegar o movimento sindical, por exemplo, rural, esse pessoal, o presidente do sindicato, ele é médico, ele é advogado, ele é padre, ele casa, ele manda prender e manda soltar. Esse pessoal não ganha absolutamente nada, é só trabalho. A grande e esmagadora maioria do movimento sindical trabalha muito e não tem sequer salário. Agora, tem os sindicatos maiores que podem ter, mas a grande maioria não tem. Então eu acho, João, que a gente pode ir discutindo ao longo do programa a verdadeira participação política do sindicato nas questões nacionais. Perfeito, Magno. Tem até um material que hoje eu recebi do PDT, do Movimento Sindical Trabalhista do PDT, e vai ao encontro exatamente, se encaixou no que você acabou de dizer. Nós vamos chamar agora uma correspondente. O nosso programa, vocês verão, na medida em que ele for se consolidando, nós teremos correspondente no Brasil inteiro para dar horizontalidade à presença do programa no espectro da internet. Então nós vamos chamar uma correspondente, quero crer que é a Karina Vilas Boas, é isso? Vamos lá? Correspondente sindical. Informações das entidades e das categorias. Boa noite, Franzin e internautas que nos acompanham nesta noite de estreia. Aqui em Mato Grosso do Sul, assim como em outros estados brasileiros, as notícias sobre as lutas dos trabalhadores em educação por valorização não é diferente. No estado, acabamos de encerrar um grande processo de mobilização que resultou em uma greve que durou cerca de uma semana e obteve bons resultados, como a manutenção da política salarial da implantação do piso por 20 horas, graças à luta da Federação dos Trabalhadores em Educação e da categoria. Agora os professores terão 2 reajustes anuais.
até 2021, um em janeiro, referente ao valor do piso estipulado pelo MEC, e um em outubro, para implantação do piso por 20 horas. Já na capital do estado, Campo Grande, os professores da rede municipal seguem em greve há mais de 2 meses, lutando pelo reajuste do piso nacional de 13%, que deveria ter sido concedido no início do ano e até agora nada. Essas são as informações aqui de MS. Uma boa noite a todos e parabéns pelo programa. Eu queria mandar um fortíssimo... Já aconteceu previsível, porque o som aqui interno estava alto, deu microfonia, nenhum problema, não caiu nenhum avião, fiquem tranquilos. Eu quero mandar um abraço a Karina Vilas Boas, simpaticíssima colega nossa jornalista, deu um recado direto e muito claro a respeito das lutas sindicais, sobretudo dos trabalhadores. Magno, uma vergonha, o governador do estado não paga piso de professor, é um caso de polícia, porque o salário dele, o salário dele, dos assessores, dos apaniguados, dos cargos de livre provimento, para esses não falta. Então eu quero registrar a participação da Karina, dizer que foi brilhante participação e somos solidários à luta dos professores e dos trabalhadores em educação de Mato Grosso do Sul, de toda aquela região que ela cobre, longe aqui do eixo Rio-São Paulo. É impressionante que não se paga piso para o professor e não acontece nada. Cadê o Sérgio Moro nesse caso? Grande Magno, você estava falando sobre a participação política dos trabalhadores. Eu tenho aqui, eu posso acho que mostrar aqui, né, Edu? Um convite. PDT convida. Congresso Sindical do Estado de São Paulo. O Partido Democrático Trabalhista convida para o Congresso Sindical, dia 7 de agosto de 2015, sexta-feira, das 10 às 13 horas, na sede do partido em São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 3938, Jardim Paulista. Pauta: defesa das conquistas democráticas, organização sindical e política dos trabalhadores e indicação da plenária da direção. Assinam o José Pereira dos Santos, que preside os metalúrgicos de Guarulhos, é do PDT, e o Carlos Lupe, presidente do partido. Magre, há setores do sindicalismo que entendem a necessidade de militar nos partidos políticos sem colocar o sindicato a reboque do partido A ou B. Bom, talvez essa seja a grande discussão que nós vamos ter que travar. Ou mais para frente, ou agora. Eu acho que o momento é agora. Por quê, João? E olha, eu te acompanho há algum tempo, nós estamos juntos há muito tempo, e eu quando vejo você falar aos sindicalistas, principalmente no Sindicato de Guarulhos, onde nós dois prestamos um trabalho, você tem sido muito veemente e você tem sido muito claro para o movimento sindical o seu real papel de protagonista. Eu acho que esse instante o movimento sindical tem que ter isso em mente. Ou seja, hoje os grandes problemas nacionais não se resolvem no movimento sindical. Então ele organiza a base, com a organização da base nós corremos atrás de um aumento real, nós corremos atrás de uma participação de lucro, mas isso é tão pequeno perto dos grandes problemas nacionais que é preciso que ele entenda a participação dele política dentro do partido, sem colocar o sindicato a reboque do partido, João. Esse que é o grande problema. Ele tem que entender, sabe por quê, João? Não é raro ver, chega um deputado, qualquer deputado desse congresso que é conservador, um congresso de 513 deputados, tem 480, que não tem nenhuma direção ao movimento sindical, é um congresso patronal. Então eu fico pensando exatamente isso, chega um deputado em qualquer lugar, eu vejo o sindicalista correr para abraçar, pôr tapete vermelho, tirar fotografia com ele. Nós somos protagonistas da história, nós não somos coadjuvantes. Então, esse movimento pendular que nós estamos fazendo, ele é muito importante nessa hora. Por isso que uma tribuna democrática como essa, setores que possam levar essa discussão e pegar o homem sindicalista e levar ele para dentro do partido, para que ele possa fazer as discussões mais amplas a nível nacional, acho que esse é o verdadeiro caminho nosso, João. Muito bem, você que está navegando pelo enorme mundo da net e está nos assistindo, saiba que este é o Repórter Sindical. É um programa que coloca em debate as questões dos trabalhadores, do sindicalismo, no ambiente da net. E hoje você não assiste apenas as transmissões da internet pelo seu computador. Você pode assistir pelo seu celular, iPhone, notebook, por vários outros meios, pela Smart TV. Então você tem várias possibilidades
de nos assistir, nos acompanhar. Você vai se acostumar com a nossa presença, de introduzir no ambiente da NET, que não é muito habitual, o tema mundo do trabalho. E acho que nós começamos muito bem com o Magri, pela sua respeitabilidade, pela sua experiência, pela sua facilidade de expressão e pela clareza e compromissos que tem com o nosso lado. Magri, você estava falando dessa participação política dos sindicalistas. E eu acho que foi ontem, o Miguel Torres, presidente da Força Sindical, se reuniu com o presidente Lula, ex-presidente Lula. Lula, que foi metalúrgico no ABC, Miguel, metalúrgico em São Paulo. Por que foi importante? Você acompanhou essa conversa entre Miguel e Lula? Que importância que isso tem para os dois, evidente, mas e para os trabalhadores? Ô, João, olha, quem está nos assistindo, foi muito importante a participação do Miguel junto com o Lula. Por várias razões. Primeiro, porque o Lula é uma grande liderança desse país e o Miguel não quer ficar só conversando com o Lula. O Miguel quer conversar com o Fernando Henrique, o Miguel quer conversar com quem teve poderes desse país e que tem liderança. Eu acho importante, porque é hora dos trabalhadores organizadamente, as centrais organizarem os trabalhadores, e se for o caso, discutir mais amplamente com a sociedade. Por que nós temos que deixar o Congresso tocar? Dia 16 vai ter um evento agora, dia 16 de agosto, que é um evento que não se sabe o que pode dar. Não tem partido político, não tem sindicato, não tem absolutamente nada. É preciso dar direção a essas nossas lutas. Por isso eu acho que o Miguel está correto na medida que ele diz o seguinte: quero ouvir todas as partes e o movimento sindical se posicionar, insisto, como protagonista da história, e dizer o seguinte: nós queremos ser ouvidos, nós queremos dar um palpite, nós queremos dar sugestão, nós queremos ajudar a melhorar toda essa questão que envolve hoje o povo brasileiro, João. Pois bem, obrigado, Magri. Ariane, mostramos aqui a nossa Ariane novamente. Tem perguntas? Mandaram alguma pergunta pela internet? Sim, temos pergunta. Boa noite a você, internauta. Boa noite, Magri. Boa noite, João Franzin. E a primeira pergunta que nós temos aqui, antes de qualquer coisa, você que está aí nos assistindo, pode mandar pelo chat aí ao lado direito da sua tela, ou mesmo pelo e-mail repórter@agenciasindical.com.br e também pelo WhatsApp, 011 99737 0067. Então anote, 011 99737 0067. A primeira pergunta que nós temos aqui, ela chegou por e-mail, ministro. É do Renato Soares. Ele é fotógrafo lá de Perdizes, São Paulo. A pergunta é a seguinte: o que você acha da alegação do governo de que a Previdência terá um rombo caso a aposentadoria seja valorizada? Aliás, deixa eu aproveitar, Renato, obrigado pela sua pergunta. O ministro Magri, quando dirigiu a pasta do trabalho, era Trabalho e Previdência Social. Portanto, nós estamos aqui frente a um especialista, conhece o assunto. Bom, na verdade, como é que ele chama? Renato. O Renato, obrigado pela pergunta. A discussão da Previdência, se nós formos fazê-la agora, eu digo para você que demoraria um grande tempo. Muito, porque a Previdência é complexa, é muito complexa. Na verdade, nós temos que pensar num modelo novo para a Previdência Social. O Brasil é um outro Brasil. Para te dar uma ideia, em 1950, para cada aposentado que tinha, 25 pessoas da ativa pagavam. Em 1950, 25 trabalhadores pagavam para um aposentado. Hoje, como se pudéssemos dividir um homem no meio, uma mulher, 1,6 só de trabalhadores paga para um aposentado. E daqui 5 anos, provavelmente será 0,8 de um trabalhador para um aposentado. Isso é real, isso é verdade. Olha, eu estou com 74 anos, então você veja uma coisa, eu já estou aposentado há 20, e se Deus quiser me der oportunidade, vou mais uns 15. Você já imaginou como é que a Previdência faz para bancar realmente? Porque a média hoje de vida, a expectativa de vida é muito grande. Então é preciso repensar o modelo que encaixe de uma maneira que quando você se aposentar, eu não sei se você já está ou não, se já está aposentado, quero te dizer que você precisa continuar ganhando até onde Deus vai te dar essa vida e, se Deus quiser, te dará longa vida. E para isso, Renato, não pode ser uma coisa assim, pá,
Nós temos que analisar, temos que estudar isso e achar uma nova forma de previdência social nesse país. Eu quando saí, João, eu quando saí de lá, é bom que o telespectador, quem está nos ouvindo, possa saber, quando eu saí em 1992, eu deixei em caixa 450 milhões de dólares. É só entrar no CIAF, você vai ver que está 450 milhões de dólares. Hoje, ela está com 52 bilhões, Renato, 52 bilhões, como eles dizem, de prejuízo. Eu tenho algumas dúvidas nisso, mas esses são os números. Como diz um amigo meu, o cano que entra, a polegada é muito mais fina do que o cano que sai. Do que sai. E aí complica. Ô Magre, agora aqui o leigo fala e o leigo não tem responsabilidade assim, técnica sobre aquilo que diz. Mas alguns bolsões de privilégio no Brasil. Por exemplo, aposentadorias de parlamentares, aposentadorias de membros do judiciário. Eu acho que tem muito privilégio nessa área. Eu sei que, se fizer a conta, não vai resolver tapar o enorme buraco da Previdência, mas são privilégios que eu entendo que chegou a hora de acabar. Eu tenho um mérito que eu não gostaria de entrar, que é do funcionalismo público. Nós não vamos criar um problema com o funcionalismo público. Mas, de qualquer maneira, há coisas dentro da Previdência que são terríveis, João. Terríveis. Tem coisas que... Quando do 147, que os mais jovens não lembram disso, quando era para... Quem discutiu e quem brigou o 147 não foi o operário da base, o qual eu gostaria de ter dado e poderia ter dado o 147 para ele em 1990. Quem brigou para o 147, que não tinha direito naquela época, foi exatamente os grandes parlamentares, juízes, enfim, quem tem uma renda muito superior, mas muito superior realmente ao operário brasileiro. A casta dominante. Há uma reportagem, nós vamos chamar o nosso programa, ministro Magre, todos que nos assistem, a Ariane que está. Aliás, Ariane, parabéns pela sua estreia aqui. Estreou com brilho, né, e com muita desenvoltura, né, falou muito bem, com fluência, parabéns. Além da simpatia que enche a tela com a sua graça e beleza. Nós vamos chamar agora uma reportagem, porque todo programa nosso, o Repórter Sindical, tem aquilo que a gente chama de jornalismo de externa. Vamos à externa, voltamos já com o Antônio Rogério Magre, nosso entrevistado de hoje na estreia do Repórter Sindical. O que é esse Programa de Proteção ao Emprego, o PPE? Olha, ele é um instrumento, parte de uma política pública de emprego, visando proteger o emprego naquelas situações em que uma empresa é atingida por uma adversidade externa, comprometendo seu nível de produção, seu nível de desempenho econômico, que no geral leva a empresa a tomar decisão por demissões. E o programa é, na verdade, um instrumento que a empresa terá à sua disposição para reduzir o nível de atividade, reduzindo a jornada de trabalho, reduzindo os salários e os trabalhadores preservando o emprego. Essa redução do salário é menor do que a redução da jornada, portanto, o salário tem uma diminuição menor do que da jornada. Os trabalhadores optam se eles querem fazer parte desse programa ou não, ou seja, a empresa não pode tomar essa decisão unilateralmente. A proposta é que uma redução de jornada seja de até 30%. Então, se a pessoa trabalha 100 horas, ela reduz para 70 horas. Se ela ganha 100, ela reduz para 70. E a diferença de 70 para 100, metade é paga por um fundo público. Durante esse tempo, a empresa não pode contratar, não pode subcontratar, não pode demitir, e o trabalhador recebe todos os direitos, férias, 13º, conta para aposentadoria, o INSS recebe os recursos, portanto, o trabalhador tem grande parte do seu salário, 85% do salário preservado, uma jornada menor, e a empresa retendo o emprego. Muito bem, voltamos com o Repórter Sindical Mundo do Trabalho no ar. Acabamos de assistir uma entrevista com o Clemente Gans Lúcio, diretor técnico do GES, extremamente competente, ela é uma pessoa boníssima de você lidar, um sujeito assim, muito correto e que evoluiu muito nesse tempo todo no GES e presta uma assessoria de grande qualidade ao sindicalismo. Magre, Antônio Rogério Magre, nosso convidado hoje, meu amigo, dileto amigo, ex-ministro, sindicalista, sempre sindicalista e consultor sindical.
PPE, Programa de Proteção ao Emprego, recentemente lançado, visando estabelecer normas para as demissões em massa, porque quando a crise surge ou quando ela se avizinha, o patrão corre pensando em cortar custo e passa o facão. Agora veio o PPE, que ele estabelece, de certa forma, condições mais civilizadas, porque o sindicato tem que participar da negociação. E o acordo que venha a reduzir salário, jornada e salário, terá de ser votado em Assembleia dos Trabalhadores. E a empresa precisará comprovar sua efetiva dificuldade financeira. Magno, me parece que é um avanço em relação ao layoff da CLT. Eu não tenho dúvida. O governo acertou na mosca, acertou em cheio. No momento de crise desse, veio a calhar realmente. O PPE, João, eu faço uma analogia simples. É um sapato 38. Ao pé que serviu 38, ele calça da melhor maneira possível. Se você calça 42, não vai o pé entrar. Se você calça menos, também não serve. Ele foi feito para os setores que vivem hoje o drama realmente forte, com demissões, com a recessão. Sim. Então, eu acho que o PPE veio a calhar. E você mesmo disse, o sindicato estará presente, a empresa terá realmente que abrir a sua contabilidade. Que é o sonho secreto dos trabalhadores. Dos trabalhadores e, acima de tudo, quem decide isso é o trabalhador. E, com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma, que ao fazer a conta do que ele vai perder, ele vai chegar à conclusão de que ainda é o melhor caminho que podia ter sido feito, João. Perfeito. Magno, nós vamos chamar o intervalo, mas só antes do intervalo fazer aqui uma observação. Você que está nos assistindo, hoje nós estamos estreando o Repórter Sindical, o Mundo do Trabalho no Ar, aqui na AltV, a primeira TV pela internet no Brasil. E você poderá perguntar, quem é esse sujeito que está falando que eu nunca vi, eu não conheço? Sou João Franzin, jornalista, tenho já 3 décadas e pouco de militância na área sindical e integro a agência sindical. Se você quiser conhecer melhor o nosso trabalho, www.agenciasindical.com.br. Vamos ao intervalo, aos nossos patrocinadores, a Petrobras, a Coca-Cola e o Banco Itaú, e voltamos já já. Pode ser? Olá, companheiros. Mais uma vez estamos aqui convocando a todos vocês do nosso grupo Turismo e Hospitalidade para o nosso congresso, que será realizado em Foz do Iguaçu em novembro. A participação de vocês é muito importante para toda a nossa categoria, para os nossos trabalhadores, para os nossos representados e para as nossas entidades. Portanto, confio em vocês e conto com a participação, com a inscrição de vocês, porque juntos nós somos fortes. É preferível dar um passo atrás, perdendo um pouco do seu próprio vencimento e depois tentar dar 2 passos adiante. É exatamente o que está se tentando fazer agora, não é? Quer dizer, entre você perder, naquele exemplo de R$ 2.500, perder R$ 375 e perder o emprego, é preferível perder os R$ 375 e continuar no emprego. As centrais sindicais reunidas com a presidenta Dilma, na última reunião, deliberaram pelo apoio a esse programa. E uma das coisas que nós achamos mais importante é que a entidade sindical respectiva tem obrigação de analisar cada caso e só fará o acordo se achar conveniente. Senão, não haverá acordo. Muito bem, falaram aí no nosso intervalo os nossos apoiadores. Os que nos apoiam são muitos, né? Alguns apoiam mais, estão mais presentes, dada a nossa amizade, nosso grau de relacionamento. Quero agradecer muito ao Moacir Roberto Teschi, presidente da Contrato, um sindicalista muito atuante, que na sua confederação ele é muito zeloso, inclusive na formação de quadros.
Eu participei abril, maio e junho de 3 cursos em Brasília da área de comunicação. Então, obrigado pelo apoio e pela presença. E também o Calixto. Eu, Magre, estava observando o Calixto falando ali. O Calixto tem mais de 80 anos. Ele já deve estar com uns 85, 86. Eu conheço o Calixto de 87, por aí. Eu observo a serenidade com que ele fala e as palavras que ele coloca com muita precisão. O que dá isso ao homem? São os princípios, é a vivência, já ter passado por poucas e boas. Você que... O Magre, para minha surpresa, disse que está aqui com 74 anos, mas depois ele vai passar qual é a água que ele toma para ver se eu chego perto, tá? Mas, Magre, rapidamente, 3 palavras sobre o Calixto. O Calixto é um ser humano de belíssima qualidade, começa por aí. É um sindicalista consciente e um homem que ele mede as palavras. Você pode verificar que o Calixto, diferente muito de mim, que às vezes sou muito explosivo, você nunca vai ver o Calixto explodir. O Calixto é um ser humano de qualidade, conhecedor profundo do movimento sindical e com uma calma realmente que lhe caracteriza para falar em qualquer circunstância, em qualquer lugar. Muito bem, voltamos agora com o repórter sindical, o Mundo do Trabalho no Ar, porque eu estou vendo aqui o Edu também mostrando que nós vamos chamar o DIAP. Antes de chamar, deixa eu dizer o que é o DIAP. Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Seria uma espécie de DIESE da área política de assessoria no Parlamento, que presta serviços muito importantes ao sindicalismo dentro do Congresso Nacional e junto ao governo. Vamos chamar a sessão. Como vai, Franzinho? Como vai, Franzinho? Parabéns aí. Um pouco para fazer. Tudo bem, Toninho? Obrigado, muitíssimo obrigado pela sua participação. Repórter sindical, estreando hoje na TV pela internet. Toninho, o que está rolando de assunto mais preocupante, de mais, digamos, premente para o movimento sindical no Congresso Nacional neste momento? Olá, Franzinho. Parabéns aí pelo novo programa, muito sucesso. Nós aqui no DIAP estamos torcendo pela essa nova iniciativa, por esse novo programa, e vamos colaborar no quanto pudermos para levar informações de qualidade para os seus telespectadores. Nós temos aí um segundo semestre no Congresso com muita matéria de interesse do mundo do trabalho, a começar por uma série de vetos que precisam ser apreciados, como o veto ao aumento real do salário mínimo para os aposentados, o veto do fator previdenciário e também, eventualmente, a votação, a terceirização no Senado, esperamos que não ocorra, vamos trabalhar para isso, e também a correção do FGTS na Câmara e a MP que trata do Programa de Proteção ao Emprego. Vamos trabalhar fortemente para que o escopo dessa MP não seja ampliado, para exatamente evitar que uma iniciativa que é positiva, que tem o objetivo de proteger o emprego, seja eventualmente desvirtuada com emenda de interesse do setor empresarial. Então, é uma pauta ampla, complexa e que vai contar com a nossa vigilância permanente. Quero agradecer muitíssimo, mas muito mesmo a sua participação e nos próximos programas a gente volta a se falar com mais tempo e para que explorar você, né? Porque o conhecimento que o Toninho tem a respeito das matérias do Congresso Nacional é um absurdo, né? Toninho, muitíssimo obrigado, um abraço a todo o DIAP, Toninho, Verlaine, Nuremberg e ao Dr. Ulisses Riso, caso você encontre, grande brasileiro, um abraço a ele também, tá bom? Nós é que agradecemos, um grande abraço. Bem, vamos voltar aqui ao Antônio Rogério Magre. Ô Magre, você vê que interessante a tecnologia, né? Eu estava hoje lembrando lá na agência sindical, eu tenho uma foto minha de 82 ao lado de uma máquina, numa linotipadora, fazia linotipo. O linotipista, ele era um profissional, um trabalhador que ficava ao lado de uma máquina que derretia. Do lado da perna dele, da perna esquerda, era um forno que derretia chumbo a 400 graus. E naquela época se imaginava que dando leite evitava o saturnismo, depois se viu que essa doença do trabalho, o leite não resolve. Agora você vê, nós já falamos com o Mato Grosso, falamos com o Toninho ao vivo, 2 ao vivo, Moacir, que entrou de Brasília, o
O nosso Calixto, que entrou por um filme que foi, acho que a TV lá do governo que fez, né? Então, como é que a gente fala? Tudo muito rápido, muito dinâmico, é uma coisa impressionante, eu fico muito alegre com isso. Magre, DIAP, você na qualidade de dirigente sindical, conheceu o DIAP? Conte um pouco para a gente o que é o DIAP, que departamento é esse, o que faz para os trabalhadores? Olha, o Toninho é uma cabeça brilhante, o Toninho do DIAP, né? Ouvir o Toninho, sempre que eu ouço, eu aprendo realmente. Agora, não é só o Toninho, tem vários outros companheiros, o André... O Verlaine. O André, que eu pude participar com ele de uma plenária lá em Brasília, e que me encantou também, assim como o Toninho, assim como os outros companheiros do DIAP. O André, na mesma linha do DIAP, deu uma explicação tão bem, caracterizou tão bem as questões políticas, aonde nós estamos, como estamos, para onde vamos, para onde vai, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Então, o DIAP tem dado uma participação realmente muito importante para o movimento sindical, e, sem dúvida nenhuma, o movimento sindical precisa muito do DIAP. Perfeito. Eu quero agradecer, então, muito o Toninho do DIAP, e são pessoas que trabalham numa instituição, é uma equipe muito pequena, usando uma linguagem militar. É apenas uma patrulha, mas faz muito trabalho, é uma coisa impressionante. Quero aproveitar também, Magre, e a todos, para agradecer o esforço dos que se empenharam dia e noite para que a gente colocasse esse programa no ar. Não é fácil, nós não sabemos fazer programa na internet, nós estamos começando a querer aprender agora. Então eu quero agradecer muito o Edu, né, o Sandoli, o José Donizete, a Gisele, a Ariane, o Cacá Gouveia e todos os que fizeram esse empenho, o Sérgio, que trabalha aqui na casa, na AltV, e o próprio Luquete, porque é o esforço coletivo que faz as coisas andarem para frente. Está me dizendo o Edu que agora nós temos que chamar uma vinheta, é isso? Arquivo Sindical Magre. Na internet tem que ser mais rápido, tá? É diferente da TV tradicional. Eu vou ter que aprender isso também. Então tem que ser blocos mais curtos. Nós vamos ter aqui permanentemente uma sessão Arquivo Sindical. Eu nem vou anunciar quem quer, porque eu sei que o Magno vai ficar até emocionado de ver a pessoa que vai aparecer aqui na nossa tela agora. Vamos lá chamar o Arquivo Sindical? Podemos ir? Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. O paulistano José Ibrahim foi um dos mais importantes líderes sindicais do país, responsável por organizar as primeiras greves durante o regime militar em 1968. Ibrahim participou da fundação do Partido dos Trabalhadores, da CUT e da Força Sindical. Nos últimos anos de vida, estava vinculado à UGT, a União Geral dos Trabalhadores, e ao PSD, Partido Social Democrático. Ibrahim morreu no dia 2 de maio de 2013. Essa nossa Comissão da Verdade está trabalhando muito bem, na minha opinião. Começou bem, né? E está procurando os setores organizados que resistiram e que sofreram com a repressão, né? Então hoje é o movimento sindical que está tendo esse espaço, então isso é importante. Agora, eu acho que o papel dos sindicatos em educar essa juventude, em passar essas experiências para a juventude, é mais fundamental ainda. O resultado do trabalho da Comissão da Verdade tem que ser amplamente divulgado por todos os setores da sociedade civil organizada. E eu acho que o movimento sindical tem um papel importante aí. Hoje, 51 anos da implantação do regime militar, nossa homenagem a esse representante dos trabalhadores que dedicou a vida a combater a ditadura e as injustiças sociais. Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Muito bem, voltamos com o Repórter Sindical, o Mundo do Trabalho no Ar, na internet. Hoje estreia aqui na AltV. Espero que você esteja onde estiver, norte, sul, leste, oeste, esteja gostando do nosso programa e achando que é bacana, que é bom, que é produtivo ter um programa que coloca o mundo do trabalho também na grande rede, na net, levando
memória, como a gente acabou de ver, o Zé Ibrahim, levando informações, uma contribuição do Toninho do JAP, Clemente, do coordenador do DIES, o Moacir Tesch, da Contrato, Calixto Ramos, da Nova Central Sindical, e o Antônio Rogério Magre, nosso ministro, nosso convidado, que foi dirigente sindical, é dirigente sindical, embora ainda não tenha mais carteira de diretor, mas é dirigente, porque o seu conhecimento lhe dá autoridade para dirigir, para informar e para orientar muitas direções sindicais. O Magre, você conheceu o Ibrahim, o que você tem a dizer sobre ele, rapidamente, por favor? Não só conheci, como vivi com o Zé Ibrahim. Eu, um pouco antes dele morrer, nós almoçávamos uma vez por semana. E eu sempre aprendi muito com o Zé Ibrahim, nós trocávamos ideia. O Zé Ibrahim, para quem não o conheceu, sindicalmente falando, com 21 anos, em 1978, em plena ditadura militar, o Zé Ibrahim, presidente do sindicato dos metalúrgicos de Osasco, parou a Cobrasma, fez realmente um grande evento, um grande ato dentro da Cobrasma, fez uma greve em plena ditadura militar, com a coragem necessária que tinha que ter um dirigente sindical, porque hoje, sem a ditadura... Pagou caro, hein? Pagou caríssimo, ficou exilado, sofreu com isso, teve traumas profundos na vida dele. Mas o Zé Ibrahim é um exemplo, e que a juventude que está hoje no movimento sindical deveria procurar na história, buscar junto ao Zé Ibrahim o que é realmente ser corajoso, não valente, mas corajoso como o Zé Ibrahim. Me deu muita saudade dele. O Zé Ibrahim ainda hoje teria um papel relevantíssimo no movimento sindical brasileiro. Magre, eu tive o destino me reservou a oportunidade de fazer a última entrevista com o Zé Ibrahim. Eu me lembro, Nós estávamos no Sindicato Comerciário, no lançamento do livro do Audálio Dantas, A Duas Mortes de Vlado Herzog, e logo depois, 10, 12 dias depois, veio a falecer o grande Zé Ibrahim. Magre, você tem 30 segundos para fazer suas considerações finais. Eu quero agradecer muitíssimo, você é muito ocupado e veio aqui, enfrentou um trânsito terrível para nos brindar com a sua presença, nos prestigiar. Eu me sinto muito honrado com a sua presença aqui no programa, viu, Magre? Olha, Franzinho, eu é que quero deixar aqui meu abraço respeitoso e o meu respeito profundo ao AltV, que te coloca no ar, você que foi sempre um grande sindicalista, você que é um dos grandes, grande repórter, é um jornalista de relevância. Então eu fico feliz que essa tribuna sindical voltou a existir. Então parabenizo você, a AltV, as meninas tão encantadoras que aqui estão e até uma próxima vez, se Deus quiser. Muito bem, muito bem. Voltamos então aqui com o Repórter Sindical e para finalizar, muitíssimo obrigado a você que nos acompanhou e quinta-feira que vem, das 20 às 21, estaremos aqui na AltV, ao vivo, com o Repórter Sindical, o Mundo do Trabalho no Ar. Muito obrigado, forte abraço. A Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.